Olá, irmãos, tudo bem? Que bom que estamos juntos novamente, que podemos conversar, trazer a palavra de Jesus nos estudos da doutrina espírita. Obrigada, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar da coleção Fonte Viva o livro Ceifa de Luz, na lição número 17. Que Jesus abençoe o nosso estudo, que nós estejamos em paz. Tudo bem? Então vamos começar. A respeito da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. É verdade, só a loucura ou a ignorância, porque a natureza é um manancial de ensinamentos para nós. Quando nós olhamos a criação de Deus, de nosso Pai Celestial, de nosso Criador, nós vemos quanto é belo, quanto é grande a obra de Deus. Quantas minúcias ela se apresenta, às vezes nas menores coisas. Eu olho uma flor, eu me encanto muito. Talvez todos nós, né? Porque as cores que a gente vê na flor, dentro da flor, às vezes há flores que se apresentam com várias tonalidades de cores, do mais claro ao mais escuro. Ninguém faria uma coisa dessa. Ninguém. Então, é uma criação de Deus tão singela e, ao mesmo tempo, tão linda. Então, você imagina todas as demais criações do nosso Pai. E, no entanto, nós vemos pessoas, irmãos nossos, que dizem que Deus não existe, que tudo é obra do acaso. Existem teorias sobre isso. E nós só podemos acreditar que seja loucura ou ignorância, como nos diz Emmanuel. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. Ora, nós todos sabemos que nascemos sem nada trazer. Nós não trazemos nada quando chegamos. E, no entanto, nos achamos detentores de muitos bens, muitas vezes. No entanto, nada nos pertence. Nem o nosso próprio corpo nos pertence. Então, é óbvio, é claro, que o que nos pertence não é nada da criação de Deus. A criação de Deus pertence a Deus. Nós temos o usufruto, ou seja, nós podemos desfrutar e, ao partir, nós vamos devolver ao verdadeiro dono. Se for da vontade de Deus que aqueles bens que acumulamos ao longo da existência sejam partilhados aos nossos descendentes, isso acontecerá. Se não for da vontade dele, isso não acontecerá. Simplesmente as coisas não serão transferidas.
Portanto, tudo pertence a Deus, ao nosso Pai Celestial. Porque há muita gente que questiona. Ah, por que o nome de Deus? Quem escolheu esse nome? Questionam tudo. Então a gente usa assim, é Deus, é o nosso Pai Celestial. Tudo pertence a Ele. E por ser dele, quando nós desfrutamos, nós estamos exercitando o usufruto. Não é? Estamos usufruindo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimo também. Os familiares também nos são emprestados. Nós temos pais, mães, filhos, mas eles não nos pertencem. Eles não são seus nem meus. Eles são filhos de Deus, nossos irmãos. Temporariamente, num corpo de carne e exercendo a posição de filhos, de mãe, de pai, de avós, de amigos, enfim, exercendo aquela posição necessária na nossa existência. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. Ninguém é dono do ar. Não é? O ar vem de Deus, criação de Deus, que serve a todos nós. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. As descobertas da ciência, elas não são estáticas. A ciência, numa determinada época, descobre certas coisas muito úteis, todas elas úteis. Mas com o tempo, as descobertas são avolumando, vão crescendo. Essas descobertas se tornam para nós de uma grande utilidade, porque a ciência vem se juntar às palavras de Jesus, e especialmente a doutrina espírita, que nos traz um caminho de crescimento, de luzes, e a ciência vem nos ajudar a crescer junto, a crescer o suficiente para acompanharmos esse progresso. Porque a lei é de progresso, todos nós estamos aqui para progredir. E se nós estamos para progredir, precisamos de duas asas, a asa do conhecimento e a asa da inteligência. A inteligência e o conhecimento. O conhecimento nos vem do desenvolvimento intelectual. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo, ou seja, os cientistas descobrem elementos que facilitam o seu trabalho com o passar do tempo. Eles vão descobrindo, Deus lhes traz muitas descobertas que eles creem que sejam eles que descobriram, eles que tiveram a ideia, mas, na verdade, veio da espiritualidade aquela informação para que eles pudessem seguir aquele caminho. Não que eles não tenham mérito, lógico que tem, porque eles se debruçam sobre o trabalho. Mas a inspiração é de Deus. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. Também, né? É um empréstimo.
em regime de comodato, a saúde física que Deus nos empresta. Precisamos cuidar da saúde física, porque ela também está sob a nossa guarda e nós temos que responder por ela. Porque se nós malbaratamos a saúde, futuramente nós vamos responder ao nosso Pai, do plano espiritual, em outras encarnações, nós vamos ter comprometimento se não cuidarmos convenientemente da nossa saúde. A saúde é o que cuida, o que dá vida ao nosso corpo físico para que nós possamos atuar, para que nós possamos servir. Vamos já falar sobre o servir. A fortuna é um depósito a título precário. Precário. Temos hoje, amanhã não temos. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Hoje eu tenho autoridade, mas amanhã também posso não ter. Os amigos são mutáveis. Hoje nós temos os amigos, mas eles se transformam. Eles são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Nós temos amigos, temos conhecidos, eles estão numa mesma faixa vibratória que nós, mas de repente eles evoluem mais do que nós, mais rápido, e já não estão na mesma faixa nossa. Então eles são transitórios, eles estão ali um tempo, daqui a pouco já não estão mais na mesma faixa, porque não querem progredir ou nós não queremos progredir, mas saímos da faixa vibratória. E o que acontece? Não estamos mais em comunhão de ideias. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Não temos o mesmo adversário do começo ao fim da encarnação. Nós trocamos de adversários ao longo do caminho. E o bom seria se não tivéssemos adversários, se fôssemos todos amigos. Porém, os adversários surgem, né? Por nossa própria inferioridade, em razão dela. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Hoje são nossos, ou estão conosco, e amanhã não estão mais. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Porque nós estamos em regime de comodato, ou seja, usando em usufruto. Porém, se esse tempo se esgota, Deus, nosso Pai, como um pai também carnal, pode modificar a vida do filho. Um dia ele mora aqui, amanhã o pai tem que mudar por razões diversas e o filho tem que seguir com o pai. Então, o pai tem que transformar a sua vida também. O Pai Celestial também transforma a nossa vida por uma série de razões. E, em razão disso, nós passamos por modificações ao longo da jornada, modificações de situação. Então, nós temos que ver que, ao passar por todas essas situações, nós temos que ter humildade de abrir mão daquilo que nos está aqui, se encontra provisoriamente conosco, uma vez que nada nos pertence efetivamente. Tudo pertence ao nosso Pai. Então, nós temos um livro chamado Caminho, a Verdade e a Vida, de Wilson Cerqueira,
que nos fala aqui sobre servir, e eu achei muito bom fechar o nosso estudo de Emmanuel com essa lição sobre a humildade, servir. Jesus nos disse, em outros evangelistas, que o maior entre todos os homens será aquele que mais servir, aquele que se tornar servo. O que entendemos por servir? Será que servir significa obedecer às ordens dos outros? Na realidade, o servir está ligado aos sentimentos de doação desinteressada do tempo ou de algo para alguém. Exige a dedicação desprendida na humildade das atitudes e no amor incondicional em favor do semelhante. Servir é colocar-se inteiramente voltado para o desenvolvimento daquilo que beneficiará o outro, sem interesse de qualquer espécie, a não ser o de proporcionar-lhe a felicidade. O orgulhoso dificilmente conseguirá servir, pois não consegue sair do seu pedestal de perfeição e de superioridade. E quando serve, geralmente o faz por interesse. Interesse, nós sabemos, é o máximo da imperfeição. Prosseguindo, o egoísta não sai de si para doar-se ao próximo, não percebendo a necessidade alheia. O vaidoso terá vergonha de submeter-se à realização de um ato que inspira humildade. O vaidoso, né? O prepotente julgará que cada um deve viver por si e que não lhe cabe dedicação a ninguém, pois a ele bastam os próprios predicados. O hipócrita fingirá servir para dissimular suas verdadeiras intenções. Entretanto, o humilde, o pacífico, aquele que ama verdadeiramente, desenvolverá naturalmente, frente à vida de relação, o exemplo de servir no anonimato. Servir com bondade é a essência da caridade e do amor incondicional ao próximo, podendo ser desenvolvido de muitas formas, pelo bom pensamento, pelo sorriso que alegra, pela atitude fraterna ou pelas palavras que orientam e aconselham para o bem. Pois vamos servir, porque servir é alegria para o nosso coração. Servir nos faz felizes. E quando nós estamos servindo, nós estamos doando algo de nós, que na verdade vem de Deus. Porque tudo que existe em nós veio de Deus. E nós estamos doando um pouco de Deus aos nossos irmãos que tanto necessitam do nosso Pai, assim como nós outros. Todos nós somos necessitados do Pai. E o Mestre Jesus não nos deixa nunca sós. Sempre está conosco, sempre cuidando das suas ovelhas. Por isso ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? Mas claro, Senhor, eu já respondi. Eu vos amo. Pois então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso é amor, meu Senhor. Isso é amor, meu irmão. E quando Jesus disse que jamais deixaria de cuidar de todas as suas ovelhas, que se uma se perdesse, ele deixaria 99 esperando para buscar aquela uma que se perdeu, ele disse que nenhum de nós se perderá. Vamos confiar. Vamos acreditar, porque Jesus é toda a luz na nossa vida.
É todo o bem que veio nos trazer a palavra de nosso Pai Altíssimo. Obrigada, Jesus, Mestre querido, Rabboni. Obrigada, Jesus. Nós te amamos infinitamente. Obrigada, meus irmãos, por me ouvir. Obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.